Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula de arquitetura de computadores, onde a gente vai concluir aquilo que foi começado na nossa última videoaula, que é a parte de barramentos e dispositivos de entrada e saída em sistemas de computadores. Enquanto que na videoaula anterior a gente focou em aspectos preliminares, no conceito básico do que é um dispositivo de entrada, do que é um dispositivo de saída, como está esse cenário atualmente, e quais são os principais barramentos em sistemas de computadores modernos, agora a gente vai focar mais em alguns dispositivos de entrada e saída. Então, o propósito dessa aula é transmitir alguns princípios básicos por trás do funcionamento de alguns dispositivos de entrada e saída que são comumente utilizados. Não é nossa ideia aqui ser muito detalhista, porque cada dispositivo desse, se a gente realmente for tentar se aprofundar, a gente vai ter material para praticamente um semestre inteiro de conteúdo. Mas eu acredito que cada um de nós que ainda não teve a oportunidade de ser apresentado a esses fundamentos básicos sobre esses dispositivos de entrada e saída, vai conseguir tirar um bom proveito dessa videoaula, mesmo a gente não se aprofundando tanto. Então, o primeiro dispositivo que a gente vai estudar aqui são os teclados, que são dispositivos primariamente utilizados para fazermos entrada de dados alfanumérica para os programas que necessitam desse tipo de entrada. Atualmente, esses teclados são construídos de diversas maneiras, mas a gente pode afirmar que atualmente os teclados que têm mais popularidade são aqueles classificados como de membrana e mecânicos. Em um teclado de membrana, essa detecção acontece através de um circuito impresso com vários pontos desconectados onde vão ficar as posições das teclas a serem pressionadas. E a forma da gente distinguir entre uma e outra tecla é detectando qual desses circuitos desconectados foi conectado, onde o circuito foi fechado. E a forma da gente permitir que esses pontos desses circuitos sejam fechados é através de uma espécie de uma membrana de um material emborrachado, como o próprio nome do tipo do teclado já diz, em que a gente tem domos, né? A gente tem pequenas protuberâncias que, ao serem pressionadas, elas vão possuir na parte de baixo um material condutivo e que vai tocar o circuito e vai fechar aquela área que estava desconectada. E a partir do momento que aquele ponto do circuito for fechado através do pressionar, né, da deformação desse domo, daí a controladora do teclado vai identificar, ok, foi aquela tecla tal que foi pressionada e vai disponibilizar essa informação para o computador. Uma vantagem desse tipo de teclado é que ele é barato para ser construído. Imprimir esse circuito é fácil, construir essa membrana desse material emborrachado é fácil, então fica barato a gente massificar a produção desse tipo de teclado. Ele tende a ser silencioso, algumas pessoas consideram ele confortável de ser utilizado. Agora, ele possui alguns problemas, um deles sendo ghosting, onde no contexto de teclados, a gente vai considerar ghosting como um limite superior de teclas que podem ser pressionadas simultaneamente, sem que nenhuma tecla deixe de ser detectada. Então, para o pessoal que gosta de games, isso tende a ser um problema, porque vão existir jogos que vão precisar que você mantenha a tecla W pressionada ao mesmo tempo que você tem a tecla Shift pressionada, porque você quer que o seu personagem corra, e daí você vai pressionar a tecla de espaço para poder pular enquanto o seu personagem corre, e aí com 3 teclas pressionadas nesse momento, se você tiver necessidade de pressionar uma quarta, dependendo do teclado que você está usando, talvez essa quarta tecla já não tenha a sua detecção realizada, mesmo que você pressione a tecla corretamente. E isso está relacionado com a capacidade da controladora do teclado de identificar esses vários pontos do circuito sendo fechados ao mesmo tempo por conta das teclas sendo pressionadas simultaneamente. Já um teclado mecânico, ele tem uma lógica um pouco mais complexa associada a cada tecla, onde uma tecla ela possui elementos como uma mola para poder fazer alguma resistência, né, ao movimento do usuário de pressionar a tecla,
e ela possui dois contatos que vão realmente se tocar, e esse contato elétrico é o que vai identificar que a tecla foi efetivamente pressionada. Então, com isso, a gente tem um processo que é mais complicado de ser implementado, isso torna esse tipo de teclado mais caro, mas ele possui algumas vantagens. Uma delas é a possibilidade de se eliminar completamente o problema de ghosting. Todas as teclas que foram pressionadas, elas podem ser identificadas mesmo que o usuário tenha pressionado todas as teclas ao mesmo tempo. E esses teclados têm outras características. Algumas pessoas preferem mais a sensação de pressionar uma tecla em um teclado mecânico do que em um teclado de membrana. É possível a gente fazer com que a detecção do pressionar da tecla ocorra sem que a gente tenha que pressionar a tecla completamente. Em um teclado de membrana, a gente realmente tem que pressionar a tecla até o fim para que a detecção ocorra. E existe a possibilidade do teclado mecânico ele ter uma melhor precisão e também um menor tempo de resposta na detecção do pressionamento de uma tecla. Isso é particularmente importante para aquelas aplicações em que é crítico você ter um baixo tempo de resposta, como games de novo. E é interessante observar que alguns fabricantes de teclados, inclusive, disponibilizam tipos de teclas diferentes, classificados por cores, que possuem intensidade do som e sensação tátil diferente, e o usuário pode escolher qual é o tipo de tecla que ele pode utilizar. Por exemplo, nesse vídeo aqui, o autor está demonstrando o som produzido por cada tipo de tecla de cada cor diferente. E se o vídeo não conseguiu expressar essa realidade para vocês, essa tecla da cor verde, ela faz muito barulho. O que pode ser interessante para você, caso você curta, se você está usando esse teclado em um ambiente onde só você está presente. Porque do contrário, caso você esteja se sentindo muito amado, com muitos amigos, uma boa forma de resolver esse problema é utilizar um teclado tão barulhento em um ambiente que está sendo compartilhado com mais pessoas. Amigos podem ser perdidos, talvez até empregos. E claro, a gente também não pode esquecer, como a gente falou na última videoaula, que teclados podem ter saída luminosa através de LEDs RGB, que vão ficar trocando de cor dependendo de alguma programação, que, por exemplo, pode estar disponibilizada em um software fornecido pela fabricante do teclado ou criado por terceiros. E graças a isso, coisas podem ser criadas como E até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender a real aplicação desse tipo de esquema luminoso, porque eu não vou conseguir trabalhar com o computador desse jeito. Só se eu considerar que eu vou estar tão chapado que esse pisca-pisca todo de luz vai fazer algum sentido. Ou então que eu não vou usar o computador para trabalhar, ele vai ficar ali num canto do meu quarto enfeitando. Mas claro, sem críticas, a tecnologia está aí disponível, se é do seu agrado, manda abraço. E nos computadores, teclas pressionadas geram interrupções para permitir que o processador ele possa executar rotinas de tratamento de interrupção que acessem um registrador interno da controladora do teclado para poder recuperar um número relacionado à tecla que foi pressionada. Geralmente vai ser um número aí na faixa de 1 a 102. E é interessante observar que existem teclados com conector PS2 e teclados com conector USB. Existe uma pequena diferença entre a forma como um e outro opera. Enquanto que no teclado PS2 o próprio teclado ele gera diretamente a interrupção, em um teclado USB ocorre um processo que a gente chama de polling. E toda vez que a gente fala de polling em computação, a gente está dizendo que uma entidade está o tempo todo fazendo consultas ao dispositivo para saber se algo aconteceu.
Então considerem que a controladora da USB ela está constantemente, várias vezes por segundo, perguntando para o teclado: alguma tecla foi pressionada? Alguma tecla foi pressionada? Alguma tecla foi pressionada? E aí, quando ocorre o pressionamento dessa tecla, a controladora da USB recupera esse número e essa controladora USB é quem gera a interrupção para que a CPU possa utilizar o valor que foi coletado. E não só o pressionamento de teclas causa interrupções, mas você soltar uma tecla também causa interrupções, e aí você pode programar eventos como teclas sendo pressionadas ou sendo soltas, teclas sendo pressionadas simultaneamente e por aí vai. Esse tipo de tratamento em geral é feito por software. E agora, conversando um pouquinho sobre telas, vamos começar falando de telas de dispositivos móveis. As famosas touchscreens, que são dispositivos de entrada e de saída. Apesar de que a gente pode considerar telas sensíveis ao toque também como dispositivos só de entrada. Por exemplo, um touchpad de um notebook, ele é uma tela sensível ao toque, mas é uma tela opaca, então ela não é adequada para saída de dados, apenas para entrada, só para citar um exemplo. E existem 3 tecnologias básicas que permitem que a gente faça com que touchscreens funcionem: infravermelho, resistivo e capacitivo. Nos touchscreens infravermelho, a gente faz com que 2 das bordas dessa tela elas emitam feixes de luz infravermelho, como o próprio nome já diz. E essas luzes elas vão formar uma grade com várias interseções. E nas bordas opostas eu vou ter detectores que vão identificar se aconteceu alguma mudança na intensidade de um dos feixes que está alinhado com aquele detector específico. Então, quando eu coloco um dedo ou um objeto que intercepte feixes, esses detectores vão perceber a diminuição da quantidade de luminosidade e com isso eles vão saber exatamente qual interseção foi pressionada e transformar isso em uma coordenada x e y. E aí, com essa coordenada x e y, um programa vê qual é o elemento que está desenhado na tela. Por exemplo, era um botão, era um ícone, é uma caixa de texto, e faz o acionamento do elemento que está correspondendo àquela coordenada que foi detectada. Valendo lembrar que essa tecnologia muito dificilmente é utilizada em dispositivos móveis, tá? Ela já teve outras aplicações. Por exemplo, aqueles mapas grandes que eram disponibilizados em shopping centers, mas ela tem uma aplicação um pouco mais restrita, considerando o universo de touchscreens que a gente tem hoje. Outra tecnologia é a de touchscreens resistivos. Nessas telas existem 2 camadas, uma mais externa e uma mais interna, sendo a mais externa flexível, que vai deformar um pouco quando a gente tocar com o nosso dedo ou com uma caneta, e daí vem o nome, né? Tela resistiva é por causa disso. Na camada superior a gente tem fios horizontais, na camada inferior a gente vai ter fios verticais, então novamente a gente está formando uma espécie de grade. E quando a gente pressiona uma tela, o que vai acontecer é que a gente vai fazer com que os fios de uma camada encontrem fios perpendiculares na camada de baixo. E aí, novamente, se a gente consegue detectar onde ocorreu esse toque, esse cruzamento, a gente consegue transformar isso em coordenadas x e y e fazer a mesma coisa que a gente fez na tela infravermelho, que é associar essa detecção a uma coordenada x e y, que por sua vez vai ser associada a um elemento que está sendo exibido na tela. E aqui vale uma observação. Esses touchscreens infravermelhos e resistivos, eles não são adequados para telas multitoque. É por esse motivo que eles não são empregados comumente em dispositivos móveis. Uma tela resistiva é utilizada, por exemplo, em caixas eletrônicos que possuem sensibilidade ao toque. Mas essas telas elas não são adequadas para sistemas multitoque, porque elas também sofrem de um problema chamado ghosting. A inabilidade de se detectar de forma acurada, de forma precisa, mais de um toque que ocorra na tela de forma simultânea. E eu não ser capaz de identificar vários toques dificulta implementar coisas como, por exemplo, operações de ampliar uma imagem na tela, diminuir. Tudo isso envolve a gente utilizar mais de um dedo. E esse ghosting ocorre pela forma como a matriz de interseções
tanto nas telas infravermelho como nas telas resistivas, elas transmitem a informação para que se chegue a uma coordenada. Então vamos considerar esses dois exemplos aqui. Eu pressionei um ponto numa matriz associado à coordenada 3,3 e outro ponto associado à coordenada 8,8. Então, na coordenada 3,3, eu irei acionar essa linha vertical e essa linha horizontal. É esse o cruzamento que vai ser acionado. Enquanto que na coordenada 8,8 vai ser essa linha onde está o meu cursor e aquela outra linha. Percebam que essas telas não conseguem distinguir essa situação dessa outra situação aqui, onde eu pressionei a região associada à coordenada 3,8 e a coordenada 8,3. Cada uma dessas coordenadas, coincidentemente, vão acionar as mesmas linhas que foram acionadas no caso anterior. E por conta disso, a gente não sabe se o que está acontecendo é uma situação do lado esquerdo, uma situação do lado direito, ou sei lá, qualquer outra coisa. E assim o multitalk não funciona. Esse problema foi melhor solucionado nos touchscreens capacitivos. Esses sim são comumente empregados nos nossos dispositivos móveis, como celulares, como tablets, e que vão permitir que a gente faça gestos que envolvam mais dedos para fazer determinados controles. E aí a gente tem vários tipos de touchscreens capacitivos, os mais comuns sendo touchscreens capacitivos projetados, e nessa categoria aqueles que utilizam capacitância mútua. Nessas telas a gente vai ter fios que vão correr verticalmente e vão formar mais uma vez um padrão como uma grade que vão estar separados por uma camada isolante. E aí aqueles que têm um conhecimento básico de eletrônica sabem que se a gente tem dois condutores separados por um material isolante, a gente vai formar o equivalente a um capacitor, que é um dispositivo eletrônico capaz de acumular uma carga elétrica. Dessa forma, quando um dedo ele toca uma parte da tela, ele como um condutor, e aí a pele humana realmente vai funcionar como um dispositivo condutor, é por esse motivo que telas capacitivas não vão funcionar tão bem com dispositivos que não são condutores, como canetas plásticas, caso alguém esteja se perguntando por que eu não posso usar uma caneta para ficar apontando coisas em uma tela capacitiva. E esse dedo vai alterar a capacitância na interseção que foi tocada. Essa mudança faz com que eu tenha uma queda de tensão associada àquele capacitor e isso é detectado e transformado em coordenadas x e y. Então, mesmo que a ponta do meu dedo seja grande, talvez eu vá ativar várias interseções, mas a controladora é capaz de identificar qual é o centro da região tocada para associar a coordenada x e y ao centro dessa região. Então, esse vídeo ele mostra que esse fenômeno, essa forma de detecção, ela é possível até sobre uma tela de vidro que vai ficar sobre esses capacitores. E isso vai acontecer por conta das interações de campos eletromagnéticos. É por isso que existe a categoria dessas telas capacitivas projetadas. E para que o meu sistema multitalk funcione, o que essas teclas fazem para não confundir uma interseção com a outra, o que gera aquele problema de ghosting, é energizar as linhas desses capacitores de forma alternada. Então o que acontece é que varreduras elas vão acontecendo várias vezes por segundo, tudo sendo controlado por uma controladora, e por conta disso a gente consegue distinguir muito bem uma interseção da outra. E a cada varredura da tela dessa forma, a gente vai criar uma representação global da tela, evidenciando exatamente o que foi tocado e o que não foi tocado. E é por esse motivo que, mesmo que eu utilize 3, 4 dedos tocando a tela, eu vou conseguir fazer essa detecção de forma correta. Então, quando a gente pensa nisso, a gente ganha mais respeito por esse tipo de dispositivo, que não só tem uma capacidade de processamento e de armazenamento muito maior do que os primeiros supercomputadores que foram criados, mas que também tem essa forma de interação super complexa que acontece toda vez que você está lá manipulando, mostrando uma foto que está lá no seu dispositivo.
positivo. Mas é bonitinho, meu Deus do céu. Vale a pena a gente mencionar aqui que, em se tratando de telas, a gente está construindo dispositivos capazes de enganar os nossos cérebros duplamente. A primeira enganação é a de que a gente está olhando para um objeto em movimento quando a gente está assistindo a um vídeo, quando na verdade não existe nenhum objeto se mexendo na nossa frente, mas na verdade a gente está vendo uma sequência de imagens estáticas que essencialmente são fotos e que são trocadas várias vezes por segundo, 25 vezes por segundo, 30, 60, passando a ideia de que exista ali na nossa frente um objeto que está se mexendo. A segunda ilusão diz respeito à cor, no caso de telas coloridas. Enquanto a gente pensa que está observando pontos que podem exibir diversas cores, na verdade, cada ponto é formado por 3 subpontos de cores básicas, que são o vermelho, o verde e o azul. E quando a gente muda a intensidade com a qual cada uma dessas cores é acesa, a gente termina compondo com esses 3 componentes todas as cores que a gente consegue observar nessa tela. Mas o que aparentemente é um ponto que pode exibir todas essas cores, na verdade são 3 pontos de cores fixas acendendo em intensidades diferentes. Vamos começar revisando um pouco como funcionavam as mais antigas, que eram aqueles monitores volumosos, pesados, conhecidos como CRT, de Cathode Ray Tube, ou tubo de raios catódicos. Então, como é que funcionavam essas telas? Existia um canhão de elétrons capaz de disparar um feixe desses elétrons sobre uma tela fosforescente, fazendo com que pontos dessa tela sejam acesos com maior ou menor intensidade. E se a gente está falando de uma tela colorida, então a gente tem subpontos, cada um com uma componente de cor, vermelho, verde, azul, para que esses subpontos possam ser acesos em intensidades diferentes e formar cada uma das cores que são visíveis. E aí esse disparo é feito em varreduras horizontais, com retraços na horizontal para o canhão voltar para a posição inicial de disparo, daí ele vai para a linha de baixo, faz o traçado, volta para o início da tela, faz um traçado e por fim ocorre um retraço vertical para ele voltar para a parte superior da tela e recomeçar todo esse processo. Então existe esse canal legal no YouTube que eu recomendo, que é o The Slow Mo Guys, os caras da câmera lenta, que utilizam câmeras de altíssima velocidade para mostrar o funcionamento de coisas que são bem rápidas, E o monitor é uma delas. Então, quando eles filmaram um monitor desse a 1.600 quadros por segundo, a gente consegue ver exatamente essa linha sendo desenhada de cima a baixo, de cima a baixo. E é interessante a gente observar que a imagem ela só persiste de forma global na nossa visão por conta da persistência com a qual o nosso olho funciona. Quando uma luz acende e apaga rapidamente e ainda fica um resíduo dessa luz na nossa mente e com isso a gente mantém a imagem toda, mesmo que ela esteja sendo mostrada linha a linha muito rapidamente. E quando eles aumentam ainda mais a velocidade, a 28.500 quadros por segundo, daí a gente consegue ver que essa linha ela é realmente desenhada da esquerda para a direita e a gente consegue acompanhar muito melhor o trabalho desse canhão de elétrons. Então esses monitores de tubos de raios catódicos, por serem muito volumosos, muito pesados, eles foram naturalmente substituídos por algo que fosse mais conveniente, mais leve, mais fino, e foi daí que nasceu a tecnologia do LCD, que é o Liquid Crystal Display ou tela de cristal líquido. E sem entrar em muitos detalhes, a gente pode dizer que essas telas elas recebem esse nome porque entre placas que são energizadas eletricamente, a gente vai ter um material que é orgânico, que é viscoso e que é formado por cristais que podem ser manipulados através da aplicação de um campo eletromagnético que vai alterar o alinhamento desses cristais.
E aí o alinhamento dos cristais combinado com a polarização de uma luz que serve para iluminar a parte traseira do monitor, e aí a gente vai utilizar uma polarização vertical e uma polarização horizontal, a gente pode comandar intensidades de luz diferentes para pontos diferentes da tela. E assim a gente vai controlando cada pixel, ou no caso de monitores coloridos, cada subpixel, para controlar as intensidades das cores azul, vermelho e verde, que vão formar todas as demais cores através da composição entre elas. Então, ainda naquele canal da Slow Mo Guys, eles utilizaram uma câmera com um zoom potente, aproximaram de uma tela LCD e conseguiram ali começar a identificar os componentes de cada pixel, que são esses pontos acesos de forma separada nas cores vermelho, verde e azul. E aí, utilizando a lente correta e um tripé, eles conseguiram mostrar muito claramente esses subpixels, e a gente consegue ver, à medida que as cores são trocadas na tela, como é que funciona a mudança de intensidade de cada um desses subpixels e como é isso que está o tempo todo acontecendo quando a imagem está sendo mostrada, enganando o nosso cérebro de que a gente está vendo realmente cores diferentes, quando na verdade a gente está vendo pequenos pontos de 3 cores que terminam se misturando. E o mesmo fenômeno, inclusive, acontece no monitor de raios catódicos também. De uma forma geral, uma tela em um sistema de computador, ela busca dados em uma memória de vídeo. Essa memória de vídeo ela pode ser específica para essa tela, ou ela pode ser compartilhada no sentido de que utiliza-se a memória principal também para a memória de vídeo. E dependendo da frequência de operação de um monitor, a imagem ela pode ser renovada 60 vezes por segundo, 100 vezes por segundo ou mais. Então, a cada uma dessas renovações, potencialmente uma nova imagem vai estar sendo exibida para passar então a ideia de movimento, e quanto mais vezes essa imagem é atualizada por segundo, maior é a sensação de fluidez. Então vamos considerar, por exemplo, uma tela que está exibindo uma imagem formada por 1920 elementos por 1080 elementos, onde esses elementos são pontos chamados de pixels. E só para formalizar, um pixel, tá? Caso você não saiba ainda, é a aglutinação de duas palavras em inglês, picture e elements. Ou seja, cada pixel é um elemento de uma imagem, é um ponto essencialmente. Nesse caso, a RAM de vídeo vai estar armazenando 1920 multiplicado por 1080 valores, é um valor para cada pixel. Essa representação é o que a gente comumente chama de um mapa de bits, né? Um bitmap, porque nesse arquivo eu vou ter o número que descreve como deve ser a cor de cada um dos pixels, cada um dos elementos que formam essa imagem. Tipicamente eu vou utilizar 3 bytes para cada pixel, com 1 byte representando a intensidade de cada subpixel, de cada cor básica que é utilizada para a formação da cor de um pixel. Então, em um sistema RGB, Red, Green, Blue, né, das cores básicas vermelho, verde e azul, eu vou ter 1 byte para identificar a intensidade da cor vermelha. Então, eu posso especificar uma intensidade que vá de 0 a 255. O mesmo vai acontecer para o verde e o mesmo vai acontecer para o azul. Então, se eu faço as contas e multiplico 1920 por 1080 por 3 pixels, né, que é o caso de uma imagem Full HD, 1080p, como a gente conhece, a gente vai ter a necessidade de 6.2 megabytes para representar essa imagem na memória de vídeo. Claro, sem considerar nenhuma técnica de compressão. E esse problema vai piorando a partir do momento que eu penso que talvez eu tenha que exibir 25 imagens por segundo. Se esse for o caso, então esses 6,2 megabytes vão ser multiplicados por 25, gerando aí uma necessidade de uma taxa de 155 megabytes por segundo. Só para ilustrar, essa já é uma taxa que não é compatível com o barramento PCI convencional. Tá? Mas com o PCI Express, claro que a gente consegue lidar com essa em taxas bem superiores com bastante facilidade. Mas por conta do peso
que é tratar gráficos de maior resolução, principalmente quando a gente precisa exibir imagens de alta resolução em rápida sucessão. Alguns dispositivos mais simples de computadores, eles tentam codificar cores em 8 bits por pixel, ao invés dos tradicionais 24 bits, que são os 3 bytes, né? Considerando que cada byte aí tem 8 bits. Então, alternativamente, quando a gente utiliza, por exemplo, 8 bits para representar uma cor, a gente está utilizando uma técnica que é conhecida como paleta de cores. Então, por estar utilizando 8 bits por pixel, eu vou estar limitando a quantidade total de cores em uma imagem para 256 cores. Cada ponto tem que estar em uma das 256 cores que eu separo para a minha imagem. Então é daí que vem o nome paleta de cores, né? Da paleta utilizado por quem pinta quadros, por exemplo, e que precisa, antes de pintar o quadro, selecionar quais cores ele vai utilizar no quadro. Então, em um processo semelhante, antes de exibir uma imagem, a gente precisa montar uma estrutura de dados, que é uma tabela, e que vai ser a nossa paleta de cores. E essa tabela vai ter uma das 256 cores, então eu vou ter a cor 0, a cor 1, a cor 2 e a cor 3. E para cada cor, aí sim, eu vou definir 3 bytes, 1 byte para cada componente RGB. Mas esses 3 bytes só vão ser utilizados nessa tabela, porque quando eu for representar a imagem, aí eu vou dizer, o pixel na posição 00, ele vai ter a cor, e aí eu coloco 1 byte. É uma cor que vai de 0 a 255. Eu não vou usar 3 bytes para cada elemento da imagem. Eu vou utilizar 1 byte. Mas a cor que esse byte está representando precisa ser consultada nessa tabela que eu chamei de paleta de cores. Então, ao consultar a tabela, aí sim eu vou recuperar os 3 bytes daquela cor que eu estou querendo colocar naquele pixel. Por esse motivo que eu posso dizer que eu posso mostrar todas as 2 elevado a 24 cores diferentes em uma imagem, mas apenas 256 dessas cores por vez. E se eu faço isso, e eu estou fazendo com que cada ponto da tela seja representado por 1 byte ao invés de 3 bytes, eu estou proporcionando uma economia de 2/3 de memória de vídeo, o que viabiliza certamente dispositivos mais simples. E a gente viu essa técnica aparecendo quando os computadores pessoais estavam evoluindo e ainda eram muito restritivos com relação à memória de vídeo. Depois a gente viu essa técnica sendo utilizada novamente à medida que os dispositivos móveis, smartphones, eles foram desenvolvendo e ganhando telas coloridas, mas no primeiro momento também com a memória de vídeo bem restritiva. E a gente pode continuar vendo essa técnica ressurgindo à medida que outras tecnologias forem aparecendo e forem sofrendo mais uma vez com problemas e restrições de memória de vídeo ou capacidade de processamento de vídeo. Agora vamos falar um pouquinho sobre mouses, que são dispositivos utilizados tipicamente para entrada de dados. Eles são uma peça plástica que opera sobre uma mesa e que tem por objetivo apontar coisas que estão sendo exibidas em uma tela. Então a gente vai movimentar essa peça de plástico e esse movimento vai ser mapeado na tela tipicamente por um cursor. É uma setinha que vai refletir o movimento que você está fazendo sobre esse mouse. Então, o ponto-chave é a gente captar esse movimento. E para captar esse movimento, existem 3 tecnologias diferentes para a construção desses mouses. Mouses mecânicos, mouses ópticos e mouses ópticos mecânicos. E essa imagem traz uma representação de como cada um desses mouses eles podem ser construídos. Aqui no nosso mouse mecânico, né, que é o que a gente conhecia como mouse de bolinha, a gente tem roldanas que interagem com um resistor variável, formando aí uma espécie de um potenciômetro e que vai captar o movimento à medida que essa bolinha for rolando pela superfície onde o mouse está sendo utilizado. Então, quando a bolinha se mexe na vertical, ela vai, por exemplo, fazer com que essa roldana aqui, né, do meu cursor, ela se mexa. E essa roldana representa a movimentação no eixo X, por exemplo.
E quando a gente se mexe na vertical, a bolinha vai interagir com essa outra roldana e essa roldana ela reflete o movimento no eixo Y. Agora esse mouse tem algumas desvantagens. O acúmulo de sujeira nas roldanas, e a sujeira é trazida pela própria bolinha de ferro, né? Uma bolinha pesada, emborrachada, que interage com essas roldanas, ela se acumula e ela faz com que a detecção desse movimento não seja mais tão precisa. Então, eventualmente, a gente precisava abrir esses mouses, limpar esse mouse com cotonete, por exemplo, e isso tudo fazia com que ele fosse inconveniente de ser utilizado. Pelo menos no papel, a gente chegou a ter também mouses óptico-mecânicos, onde essas roldanas elas eram substituídas por essas rodas aqui, que interceptavam feixes de luzes. Então eu tinha de novo uma rodinha para representar a movimentação no eixo X, uma rodinha para representar a movimentação no eixo Y, e eu tinha ainda a bolinha para poder fazer com que essas rodas elas se movessem. E à medida que eu fazia com que um círculo fosse passando na frente do outro, na frente desse conjunto de LEDs, e de fotossensores, eu ia fazendo com que esses fotossensores eles identificassem a passagem dessas bolinhas e com isso fosse contando o quanto em cada eixo a gente estava se mexendo. Mas aqui a gente ainda tinha a figura da bolinha e então a gente partiu para os mouses ópticos, que também são formados por LEDs e por fotossensores. Eles, no primeiro momento, precisavam estritamente de mousepads, né, que tinham uma textura bem definida, um entrelaçamento de linhas horizontais e linhas verticais. E a reflexão da luz no fotossensor, ela tenta mapear o deslocamento desse mouse sobre essa superfície, mapeando a viagem das interseções das linhas horizontais e verticais, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e refletindo essa movimentação no cursor na tela. Com o tempo, o mousepad já não se tornou tão necessário, apesar de que ainda hoje ele é bem recomendável. O sensor ele consegue captar a reflexão do LED quase como se fosse uma imagem que estivesse filmando a textura da superfície onde o mouse está operando, e à medida que essa imagem dessa textura ela vai se deslocando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, esse movimento vai sendo refletido na tela. Isso explica porque mouses ópticos, por exemplo, não funcionam tão bem em certas superfícies como uma mesa de vidro, onde fica muito mais difícil o fotossensor mapear a mobilidade nesse tipo de superfície, com uma textura, né, bem mais indefinida do que, por exemplo, uma mesa de madeira. E tipicamente a informação que o mouse transmite para o computador é um conjunto de 3 bytes por distância mínima pré-estabelecida. Então a gente pode dizer, toda vez que a gente se deslocar em 1 polegada, a gente informa em 3 bytes qual é a posição que o cursor se encontra. E os mouses também possuem botões para que a gente possa interagir com os elementos na tela que estão sendo apontados. Então geralmente a gente tem 3 botões, a gente pode ter mais botões, mas a essência é a mesma, é a gente conseguir acionar funcionalidades que geralmente estão associadas ao elemento que está sendo apontado na tela. E o último dispositivo que a gente vai contemplar nessa aula são os modems, que permitiram, num primeiro momento, que a gente conectasse os nossos computadores pessoais à internet através de uma linha telefônica convencional. Modems não são utilizados somente para conectar computadores através de uma linha telefônica. O processo do modem ele é utilizado para transmitir um sinal digital sobre um meio analógico. Então ele vai ser empregado, por exemplo, em dispositivos que permitem a transmissão sem fio wireless ou outros tipos de cabos que não seja um cabo telefônico. Então vale a pena a gente estudar os princípios por trás desse processo para a gente entender um pouco melhor como é que um computador consegue se comunicar com outro em uma rede. Lembrando que mais detalhes sobre isso tipicamente não são estudados na disciplina de arquitetura de computadores, mas são estudados quando a gente está vendo a camada física em uma disciplina de redes de computadores. Mas quem tem alguma idade aí, viveu no período da internet, no final dos anos 90, início dos anos 2000 aqui no Brasil e se conectava à internet dessa forma, vai provavelmente ter sentimentos nostálgicos com aquele famoso som do modem conectando, não é?
E se sentimentos nostálgicos não surgiram, então provavelmente você só ficou irritado ou irritada, porque convenhamos, esse som é irritante pra caramba. O que acontece é que uma linha telefônica ela não é adequada para transportar sinais digitais que vão estar alterando entre dois níveis de tensão diferentes. Esse tipo de sinal seria muito atenuado, seria difícil de ser detectado na recepção, porque esse meio ele foi construído para transportar frequências analógicas em uma faixa de frequência que coincida aí, por exemplo, com a voz humana, porque a finalidade principal de uma linha telefônica era a comunicação por voz. Mas esse meio, ele era sim adequado para transportar um sinal que, por exemplo, estivesse em uma frequência entre 1000 Hz e 2000 Hz. Então, se eu fixo uma frequência, uma forma de um sinal e faço esse sinal ser transportado por essa linha, eu crio o que a gente chama de uma portadora. A portadora, então, vai ser o nosso sinal de referência e a gente vai codificar os nossos zeros e uns, alterando propriedades do sinal da portadora. E esse processo é o que a gente chama de modulação, quando a gente está manipulando o sinal da portadora para representar zeros e uns, e demodulação, quando a gente está interpretando um sinal que foi manipulado, um sinal de uma portadora que foi manipulado, para poder extrair desse sinal zeros e uns. Isso a gente chama de demodulação. E é daí que vem o nome modem, né? Das palavras em inglês modulator e demodulator. Nessa imagem a gente vê algumas representações, tá? Por exemplo, vamos considerar que essa parte A aqui é a nossa portadora. Ela tem uma amplitude definida, uma frequência definida, uma fase definida, e eu quero transportar esse sinal digital aqui em B. Então eu posso fazer vários tipos de modulação diferentes. Eu posso ter uma modulação na amplitude. Então, quando eu quero transmitir um zero, eu utilizo a amplitude normal da portadora. E quando eu quero transmitir um 1, eu faço com que a amplitude seja maior do sinal. E a distinção entre essas amplitudes diferentes é que vão representar os zeros e uns. Eu posso fazer modulação na frequência. Então, quando eu quero representar um 0, eu utilizo a frequência normal da portadora. Quando eu quero representar um 1, eu utilizo uma frequência aumentada com relação à frequência da portadora. E quando eu quero utilizar uma modulação por fase, eu utilizo a fase normalmente utilizada na portadora e uma inversão de fase quando eu quero representar um 1. Então é daí que surgem os termos, né, de Amplitude Modulation, ou AM, Frequency Modulation, ou FM, e Phase Modulation, ou PM. Eu posso utilizar também esquemas de modulação que permitam que eu transmita mais de um bit em uma única amostragem do sinal que eu estou recebendo. Então, ao invés de eu codificar 0 ou 1, eu posso codificar, por exemplo, 00, 01, 10 e 11, se eu conseguir distinguir entre 4 variações diferentes nesse sinal que eu estou recebendo. E essa quantidade de variações, num contexto de modems, é representada pelo que a gente chama de baud. Então eu vou ter que um modem ele vai trabalhar com uma determinada quantidade de bauds por segundo, mas eu preciso saber quantos bits são representados nas variações contidas em um baud para que eu possa transformar bauds por segundo em bits por segundo. Quando eu tenho apenas 2 variações em um baud, aí a quantidade de bauds por segundo vai coincidir com a quantidade de bits por segundo. A partir do momento que eu represento mais de 1 bit por baud, então eu tenho que fazer uma continha básica para poder encontrar a taxa máxima de transferência de dados. Por fim, modems podem ser full duplex, half duplex ou simplex. Quando eu tenho um modem simplex, eu tenho que o modem ele apenas transmite em uma direção. Então, de um lado da linha eu vou ter um transmissor e do outro lado eu vou ter um receptor, e nunca acontece comunicação no sentido contrário, né, do receptor para um transmissor, por exemplo. Na comunicação half duplex, eu vou ter que a comunicação ela acontece nos 2 sentidos, mas apenas um sentido por vez. Ou o nó A está transmitindo para nó B, ou o nó B está transmitindo para o nó A. Essas 2 transmissões não podem acontecer ao mesmo tempo.
E no modo Full Duplex, eu vou ter que as transmissões ocorrem nos dois sentidos e os dois sentidos podem ocorrer ao mesmo tempo. Para implementar isso, tipicamente eu vou ter que ter pelo menos dois fios, um para uma comunicação em um sentido, outro para comunicação em outro sentido, para que uma transmissão não interfira na outra transmissão. E com isso a gente encerra essa parte de barramentos e de dispositivos de entrada e saída. Lembrando que cada dispositivo aqui apresentado ainda tem muitos outros detalhes que poderiam ser considerados. Existe uma quantidade ainda muito maior de dispositivos de entrada e saída, mas a gente tem um tempo limitado para apresentar a nossa disciplina, então a gente não pode contemplar muitos dispositivos e um nível de detalhes muito grande, e isso a gente deixa para a curiosidade de cada um de vocês que estão assistindo a essa videoaula, e a gente incentiva fortemente vocês a matarem a curiosidade. Na internet, por exemplo, existe uma grande diversidade de material explicando o funcionamento e os princípios por trás de muitos desses dispositivos. Então, como sempre, os meus desejos de bons estudos. Até uma próxima. Tchau, tchau.